pela misericórdia de Deus, procurando sempre a integridade de Deus. A gente tem que procurar isso, né, na vida, né? Ser íntegro na presença do nosso Rei da Glória. Você acaba de ganhar um exame. Não só na presença de Deus, irmão, na presença dos homens lá fora também. Seja o que você tem que aprender a ser uma pessoa íntegra na presença do Senhor. Amém? Depois nós vamos mostrar essa palavra pela misericórdia de Deus, passar a oportunidade aqui para as irmãs que estão louvando ao Senhor pela misericórdia de Deus. Por sequência, Jaqueline pode estar fazendo aquilo que Deus assim colocar no teu coração. Se quiser convidar as irmãs para te ajudar, você louva. Depois, pela misericórdia de Deus, a irmã Vera está com a oportunidade também de fazer aquilo que Deus colocar no teu coração. Viu, irmã Vera? Em nome de Jesus, tá? Amém. Tudo bem, seu sábio? Tudo bem, filho? Amém. Tudo bem, estava com saudade da senhora, hein? Não, você está aqui, irmão Paulo? É? Eu vim aqui, mas no dia que eu vim, você não está aqui. Não, é que eu tava chegando tarde. Trabalha, né? Eu tava faltando uns dias, porque só o Senhor Deus sabe. Eu vim aqui. Eu tava chegando tarde aí, que eu tô num compromisso aí, uma batalha, uma guerra material que só meu irmão tem que, né? Então vamos cantar aquele hino lá. Como é que é o hino que nós estávamos cantando? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Agora vem para agradecer a Deus, para Amém. Glória a Deus. Sabemos que o nosso Deus ele é fiel e verdadeiro e poderoso, né? Glória a Deus. Essa semana mesmo eu estava falando com as irmãs aqui, Carma Rita, Carma Rosa, não sei quem é mais que estava aqui na igreja ontem, e eu ali conversando com elas, né? Eu estava falando para elas, segunda-feira eu estava com uma tristeza tão grande no meu coração, ali na parte da manhã, né? E eu ali eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Essa tristeza dentro do meu peito, sabe, aquela tristeza profunda. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando pensou que não, foi no finalzinho da tarde, eu falei assim, ainda bem que o Senhor não me deixa enganada, né? Por mais que eu seja falha, pecadora na tua presença, mas o Senhor não tem me deixado, né, enganada. E ali aquela semana, foi uma semana assim que eu nem vim para a igreja. Eu falei, meu Deus, eu estou tão mal, como é que eu vou subir para a tua casa, pelo menos para me dobrar meu joelho, sendo que eu não estou tendo nem força para vir para a tua casa, Senhor. Está tão difícil para mim, meu Deus, me ajuda, essa aflição dentro de mim. E Deus falava ali comigo no meu coração, fecha a porta do seu quarto e ora. Né? E eu ali pedindo a Deus, eu chorava que nem criança, né? Pedindo a Deus a misericórdia, para que Deus segurasse nas minhas mãos, né? E nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos difíceis, né? Na presença de Deus, nós sabemos que os tempos estão difíceis. Né? O inimigo, ele luta de todas as maneiras para nós não estar na presença dele, né? Ele joga os dados deles inflamados ali para falar, não, hoje você não vai. E eu brigando ali, eu falei, mas eu vou. Ah, hoje você não vai. Eu fiquei 3 dias sem ir para a igreja. Quando foi ontem, eu falei, hoje eu vou. Nem que eu vou me arrastando, mas eu vou. Eu vou, Jesus, eu vou, porque eu sei que o Senhor quer falar comigo. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. E ali eu fui e falei, não, preciso de me levantar. E eu conversando com o Robson, eu falei, Robson, eu tenho esses 3 dias ainda, eu estou com essa angústia dentro do meu peito, dentro de mim, sabe? Isso não sai de dentro de mim de jeito nenhum. Mas eu vou pedir a Deus, Deus vai tirar. Né? E para a honra e a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou vindo, ontem eu vim, eu falei, não, meu hoje, né? E a gente tem que vir, porque o inimigo ele vai jogar os dados inflamados dele para a gente não estar na presença dele. Né? E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Né? E eu vim para adorar o nome do Senhor. Ajuda mesmo o teu povo, Senhor. Glória a Deus. O ouro do mundo inteiro poderia pagar esse amor imenso, amor lindo, amor sem igual, é o amor de Jesus. O Senhor é Deus, Deus é poderoso, aleluia.
Eu vejo em mim tanta fragilidade, O Senhor é Deus. fraquezas, defeitos que é de fazer dor. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Derrama teu poder sobre essa igrejinha, Senhor. Derramando a tua unção, derramando o fogo, a tua levanta os cansados, eu Pelos vejo a tua benefícios vida, que Senhor, já nessa hora. recebi. Você está fraco na fé, Senhor. Levanta, Deus. O outro mundo não te pagaria. E como eu tiraria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida. Entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, oh Espírito Santo, mas eu te amo, oh Espírito Santo, visita os nossos corações agora com gratidão, Espírito Santo, pelo sacrifício. Amar, Ele amou, perdão, me concedeu, pecados, Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão, me concedeu, pecados, Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Deus, aleluia. Amém? Agradeço a oportunidade, esse pão louva o Senhor Jesus. Amém? Deus já permite, né, irmãos? Graças a Deus. Porque a gente sabe uma coisa, irmão. Ó, o adversário, irmão, ele está trabalhando na vida das pessoas para tirar o povo da presença de Deus. Deus tem falado lá na geral, ó, ora e ora mesmo. Ora firme, porque está chegando o dia, está chegando a hora de Deus ir buscar a tua igreja. Ó, entra na obediência para com Deus. Busca Deus, seja íntegro na presença de Deus, no seu modo de vestir, no seu modo de orar, no seu modo de falar. Seja íntegro. Porque quando o inimigo vier a integridade perante você, ele vai fugir de você, ele não vai ficar perto de você. Ele não vai trazer fraqueza, angústia, doença, problema na tua vida, não. A gente tem que ser íntegro na presença de Deus, né? Então, o que é ser íntegro? É ser obediente à palavra do Senhor.
né? Obedecer a Deus. Oh, Senhor Deus da glória, será que é preciso alguém falar comigo como eu se devo me portar na presença de Deus? Será que é preciso? Precisa. Senão você não vai aprender nunca. Então não poderia ter a pregador, não poderia ter o servo de Deus, os outros servos de Deus que pega a palavra de Deus com o Espírito Santo nos ensinando, nos corrigindo, para nós ser forte na presença de Deus. Se não tiver correção, né, o povo cai. Tem que ter correção, senão o povo de Deus cai. E depois que tiver caído, aí não consegue se levantar, né? Então, pela misericórdia de Deus também, irmã Vera, está com a oportunidade de fazer aquilo que Deus colocar em teu coração. Viu, irmã Vera? Fica à vontade aí, porque eu quero ver o povo de Deus trabalhando também, não é só eu, porque nós precisamos de fazer a obra de Deus, todos nós, amém? Amém. Amém. Quero Fica à saudar a vontade, põe igreja. sua Bíblia aí. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero meditar com a igreja aqui em Salmo 71. Salmo Louvado 71. seja Deus. Hoje Vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém. A igreja se encontra na palavra. Amém. Graças a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. 3. Se tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. 4. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos dos homens injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor, Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das estranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muito, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeitas no tempo da velhice. Não me desampare quando se for acabada a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Louvado seja Deus. Então, quando o inimigo coloca isso no pensamento daqueles que querem ver a queda de cada um de nós, eles estão errados, porque conosco está o nosso Deus, Amém. o Deus forte, o Deus que nos sustenta, Sabemos que o inimigo peleja todos os instantes para nos tirar da presença do nosso Deus, para nos fazer com que cada um de nós venhamos perder a salvação. Ele joga luta, ele joga problema, ele joga angústia, ele joga tristeza, como a serva de Deus assim estava falando. Mas ela não aceitou. Ela não aceitou a tristeza que o inimigo lançou ali no coração. E assim ele faz com cada um de nós. Ele joga suas setas malignas.
né, a serva de Deus, né? E assim cada um de nós, né, ele não aceita que nós adoramos o nosso Deus, que nós buscamos a nossa salvação, né? Então ele começa a jogar os seus dados inflamados, né? Louvado seja Deus. Mas ali Deus fala com ela, vai para o teu quarto e ore, né? Louvado seja Deus. E assim ela obedeceu, né? Louvado seja Deus, nosso Deus. Ela não aceitou aquilo que o inimigo lançou sobre ela, né? Mas sim ela clamou a Deus e Deus deu vitória, né? Louvado seja Deus. E Deus vai dar muito mais, porque quanto mais nós buscamos, mais o inimigo foge de nós, né? Louvado seja Deus. Conforme a palavra de Deus fala, resiste o inimigo e ele fugirá de vós, né? Louvado seja Deus. Eu falo, não, essa daí eu já, né? Vou tentar outra. E assim ele vai indo, porque ele não cessa. Ele não cessa de tentar, de enganar, de procurar derrubar, né? Louvado seja Deus. Mas é igual a palavra do Senhor fala, né? Que forte é o nosso Deus que está ao nosso lado, né? Nos sustentando, nos dando força, né? Por quê? Porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Verdade. Não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás, mas olhamos para o alvo que está na nossa frente, que está acima, aliás, nos céus, né? Temos que olhar para Jesus Cristo, porque é dele que vem a nossa salvação. Louvado seja Deus. Como ele venceu o mundo, nós venceremos. Com a ajuda de Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós venceremos. Né? Amém? Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Fazer uma oração, tá? Amém. Deixa a porta aí para nós orar. Igreja sem oração não dá. Tem que orar para Deus nos dar força. O que nós temos que pegar, por exemplo, lá? Vamos orar, igreja. Vamos colocar os nossos joelhos no chão e vamos clamar pelo Deus vivo. Nós vamos fazer a oração de Paulo pelos Efésios, para todo o povo de Deus, tá? Aí no livro de Efésios 3, parágrafo 14, nós vamos fazer esta oração. Oração de Paulo pelos Efésios, né? Paulo ele orou pelo povo de Deus. Nós também devemos orar pelo povo de Deus, para Deus dar força, para Deus não deixar esse sujo do inimigo derrubar um dos teus pequeninos. Vamos orar por aqueles que veio, vamos orar por aqueles que estão no caminho do trabalho, aqueles que não pôde estar aqui conosco hoje. Vamos orar que Deus não derrube nenhum. Porque o desejo de Deus é que nós suba para a glória, como a serva de Deus pregava aqui. A gente não deve não querer que o fulano não suba, que deixou de subir. Nós, quem vai julgar é Deus, no dia do juízo final. O procedimento, a atitude, a integridade de cada um. Deus ele vai nos conceder isso hoje pela misericórdia de Deus. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, a igreja fica de pé, para ler o segundo e assim por diante, tá bom, irmão? Vamos lá. O 14 diz assim, a oração de Paulo pelos Efésios. Então eu também chamo Paulo, mas eu não sou de Tarso, né? Eu sou o Paulo daqui da comunidade. Efésios 3, diz assim, o Efésios 14. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O 15. Toda a igreja. Do qual toda a família no céu e na terra. 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21 e último. A essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Isso é o poder de Deus através das orações, irmão. E Paulo, ele como um servo de Deus, ele pedia para que Cristo habitasse pela fé nos vossos corações. Amém. E que essa fé, irmãos, também nós pedimos hoje, que você saia daqui com o seu coração espiritual, o seu coração carnal, a sua alma, o teu corpo, o teu espírito cheio da plenitude de Deus, cheio de conhecimento de Deus, que você se fica firme orando, não esquece de orar. Se não orar, o povo cai. Tem uma palavra que diz assim, que diz aí na Bíblia, sem lenha o fogo apaga. O que significa essa lenha? Está lá no livro de Provérbios. Sem lenha o fogo apaga. O que significa a lenha? Lenha para colocar lenha na fogueira quando você joelha no chão. E sem lenha o fogo apaga, irmão. Se não tiver lenha, o fogo apaga. Depois que o fogo apagou, aí Satanás deita e rola em cima da tua vida. Tem que orar. Sabe o que significa, irmão? Colocar lenha na fogueira? Sabe o que é? Para pegar fogo, para ter a barreira de fogo, para o inimigo não encostar perto. É preciso vocês entenderem o poder da oração. Se vocês não entenderem, ler a Bíblia e não entender e orar, pela misericórdia de Deus nós cairemos. Aí, eu não leio a Bíblia, eu não faço nada. O que acontece? Ele fala, se aquele irmão lá, eu vou lá porque eu vou derrubar aquele. Porque tem que ter lenha na fogueira, ou não tem que ter lenha na fogueira? Tem que ter lenha, tem que colocar lenha na fogueira, senão o fogo apaga. Você faz um teste para você ver materialmente. Você vai lá, acende um fogo. Você acende um fogo lá e deixa lá ele lá, por muito tempo. Se você não colocar lenha, o fogo apaga, irmão. É isso que nós temos que entender, e nós temos essa palavra lá no livro de Provérbios, Sem lenha o fogo apaga, tem que botar fogo. O que é botar fogo? Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, é oração, clamar a Deus com certeza, com firmeza. Se você não for firme, o que acontece? O fogo apaga na tua casa, apaga no trabalho, apaga em todo lugar que você vai, você é aquele cristão velho murcho. Aí o inimigo fala, que lá tá com nada não, vou lá e vou acabar de apagar o resto, Mas se você for um cristão que está orando a Deus, pedindo a Deus, levanta de madrugada, põe o joelho no chão, clama a Deus, Deus me ajuda, me fortalece, Pai. Você pode ver que aí o exemplo já veio aí do testemunho da serva de Deus, que Deus mandou ela orar, porque o fogo estava apagado. Quando ela foi lá e orou, ela colocou lenha na fogueira, e o fogo acendeu. É preciso nós entender. Se nós não entendemos as coisas de Deus, irmão, fica difícil. Porque o cristão sem oração, ele cai mesmo. Depois a gente vai mostrar essa palavra aí. Vamos lá no livro sobre a integridade do cristão. Ser uma pessoa íntegra na presença de Deus. Não confia nos falsos profetas não, hein? Os falsos profetas não têm integridade não, eles nunca teve. Tá? Isso a gente está pregando, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mentirosos, com os enganadores. João 8,38 eu falo do que vi junto do meu pai. Salmos 26, nós vamos estar aqui na integridade, que o salmista Davi teve com Deus. Você pode ver que vai falar até um pouco aqui, cuidado com os falsos profetas, viu, irmãos? Tome cuidado com esses falsos profetas, que Deus está pregando, está ensinando nós, para não vacilar. Vacila quem quer. Está vacilando por quê? Porque você está toda hora, vamos orar, irmão, na escada. Por que está chamando todos nós lá para orar? Para quê? Nós vencemos o maligno pelo poder da oração. Diz assim, Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade.
ser íntegro, irmão, isso vem de cada um de nós buscar a integridade em Deus. Eu confio na minha integridade, eu confio que eu sou uma pessoa íntegra na presença de Deus. Se eu não tenho integridade, eu tenho que pedir para Deus. Oh Deus, me seja eu íntegro no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu modo de andar, no meu modo de eu trabalhar lá no meu serviço, onde eu for, me ensina a ser íntegro, Pai. Talvez eu não tenha isso ainda, mas eu estou pedindo para Deus, né? Diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tá vendo? É ser sincero na presença de Deus. O que é integridade? É eu estar orando, ser sincero na presença de Deus. Tenho confiado também no Senhor, né? Porque a palavra de Deus pegou aqui que confiou no Senhor. Não vacilarei. O que é o vacilo? De não orar. O que é o vacilo? De não pedir para Deus joelhar, falar, o Senhor Deus me dá força, me dá saúde, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá conhecimento, Senhor Deus, manda fogo, Senhor Deus da glória, sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Deus da glória, coloca, Senhor Deus da glória, poder, coloca fogo aos quatro cantos desta casa, quebra, Senhor Deus da glória, todo o mal da minha vida. Eu preciso de não dar vacilando. Se eu vacilar, o inimigo lá pega. Então, isso aqui quem está falando não é eu, é a Bíblia que está dizendo. Vou ler de novo aqui, Olha o que ele está falando. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Isso é o salmista Davi. Não vacilarei. Ele está dizendo que não pode vacilar. Tem gente que anda vacilando no caminho de Deus. Aí depois vem, quando vai ver, já tomou rasteira, já caiu, já tá lá no mundo. Aí pronto, aí o inimigo virá a casa vazia. Ele é danado, hein? Ele virá a casa varrida, limpa pela palavra, depois ele virá a varrida, não quer ir mais para a casa de Deus não. Vê o desânimo, vê a preguiça, vê o cansaço. Eu não vou mais para a igreja não. Você vê que ela falou que passou 3 dias sem vir. Né? Mas o inimigo viu e falou assim, eu vou lá que eu vou derrubar, né? Mas só que ele caiu por terra. Então a gente também não pode vacilar. A gente sabe que se eu não buscar Deus, se eu não andar na sinceridade com Deus, eu vou cair. Eu tenho que ser íntegro na presença de Deus. Diz assim, examinar, Senhor, e prova-me, esquadrilha os meus rins, e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Se está andando na verdade, faça a vontade de Deus, ande na verdade, procura ser íntegro na presença dele. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, né? Não pode estar conversando com esse povo. Tem gente que é dissimulado, ele vai lá, ele joga uma conversa no teu ouvido e você acredita, daqui a pouco você está fazendo até o que ele faz, né? Não pode andar com esse povo, está no meio desse povo, tem que fugir. E diz assim, tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Olha o que o salmista Davi fez, tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Os malfeitores também estão congregando, viu? Os falsos profetas também estão congregando, viu? O povo também tem sua congregação dos malfeitores. Satanás também tem sua congregação, com as suas músicas indecentes, com os seus andares indecentes. É a congregação de quem? Dos malfeitores, né? Não me ajunto com os ímpios. O que o salmista Davi? Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aonde que é o altar de Deus? Na casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus, estou fraquinho, vou correr para a casa de Deus. E Deus vai me dar uma palavra, Deus vai me ajudar através de uma serva de Deus, através de um servo de Deus. Deus vai me ajudar. O 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Olha aqui, eu tinha pregado aqui, você tem que parar, pensar, analisar o que Deus fez lá atrás para você. Senão já tinha morrido faz tempo. Deus tinha falado, olha que Deus já fez muita coisa, Deus faz coisa boa, você não custa nada, você tem um tempinho, colocar o joelho no chão e pôr e botar a lenha na fogueira, orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus força, não só para você, mas para todos os irmãos.
para todo o povo da congregação, não da congregação dos malfeitores, como dos falsos profetas mentirosos, no congregação daqueles que congregam pregando a verdade. Das 7 igrejas da Ásia, orar pelo mensageiro, orar pelo Marcos, orar pelo Adão, orar por todos os servos de Deus, pelo Lucas, orar por todos, né? Diz assim o Senhor é teu amado. Ó Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Eu tenho que amar o quê? Aonde eu congrego. Eu tenho que amar os irmãos, amar o povo de Deus. Aonde que eu vou, o lugar que eu vou, nas casas de Deus, tem que ter amor. Ó, casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Onde que permanece a glória de Deus? Dentro da palavra de Deus. A glória de Deus não é dentro das 4 paredes, mas é aqui onde nós congregamos que se fala do amor de Deus, onde Deus habita. Então, a palavra está dizendo: Senhor, eu tenho amado a tua habitação, da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Aonde que permanece a glória de Deus? Aonde eu vou buscar a glória de Deus? Não é na casa do Senhor? É na casa do Senhor, irmão. Eu preciso estar dentro da casa de Deus, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas dores. Eu preciso buscar a Deus. Diz o 9: não colhas a minha alma com os dos pecadores, né? Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Tem que sair fora dos homens sanguinários. 10: em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de suborno. Os falsos profetas roubando, enganando, subornando as pessoas, querem dinheiro dentro da casa de Deus, os falsos profetas. E o salmista Davi falou assim: em cujas mãos há malefício, e cuja direita está cheia de suborno, subornando o povo, enganando o povo, pegando dinheiro do povo, os falsos profetas mentirosos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O salmista Davi falou, assim nós falamos também. Senhor Deus da glória, tenha piedade de mim, tem misericórdia de mim, Senhor Deus da glória, por misericórdia. O 12: e o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei o Senhor. E ela veio louvar a Deus. Hoje todo mundo veio louvar a Deus, né? Então nós veio fazer hoje o que aqui? Nós veio louvar a quem? Ao Senhor, né, irmãos? Graças a Deus, né, irmãos? Os irmãos estão contentes com Deus? Então que as palmas louvam o Senhor, o Salvador de Deus. Tome cuidado com quem? Com os malfeitores. Tem que tomar muito cuidado com o povo aí fora. Lá nós falamos também sobre. Deixa eu ver se aqui, deixa eu ver se eu vou achar essa palavra aqui, sobre a lenha, né? Lenha na fogueira. Vamos ver se eu acho ela aqui, né? Vai cantando um hino aí, canta um hino aí, mandar poder, Senhor, mandar poder, canta um hino aí para nós. Vai cantando um louvor aí, que eu vou achar essa palavra aqui, porque para nós confirmar a palavra aqui de oração, que a oração é quem põe lenha na fogueira, se não pôr lenha na fogueira, o fogo apaga, hein? Se não orar, meu irmão, esquece, viu? Deus está mandando, ora igreja, o povo não tem que buscar Deus em oração. Aqui, achei. Livro de Provérbios 26, parágrafo 17. Vamos aí. Se não pôr lenha na fogueira, o fogo apaga. Nós temos que. João 8,38 eu falo que divide junto do meu Pai. Se nós falar e não confirmar, nós somos mentirosos. Então tem que falar e mostrar. Tá bom? Abra aí no livro de Provérbios, por misericórdia, todos aí. Livro de Provérbios 26, parágrafo 17. Vamos no 15, que fala do preguiçoso. Cuidado, tem preguiça, não deixa a preguiça tomar conta, não. Tem que estar orando, tem que pedir a Deus misericórdia. Por isso que tem muita gente que não vai bem na vida, porque tem preguiça de orar. Aí o inimigo vê que é preguiçoso, aí o inimigo vai, vou lá, eu vou atentar, por isso que se eu não começar a orar, eu não tomei na minha
tentar derrubar todos nós. É todos nós que passam por isso. Então a palavra de Deus diz assim no 15, Provérbios 16:15. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Ó o que Deus fala. Ó. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Tá vendo? Você vê como é que é as coisas aí. Ó, o 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens e bem responde, tá vendo? Mais sábio é o preguiçoso. Por isso que ele não tem que ter preguiça de fazer as coisas. Se eu ficar preguiçoso, minha casa é desarrumada, minha vida é desarrumada, eu não consigo dinheiro, eu não consigo me manter. O preguiçoso é coisa do maligno, mano. Ele só tem tempo de fazer coisa que não é certa. O preguiçoso é terrível. Não tem que ter preguiça, irmão, de levantar e orar. Tem que orar a Deus, pedir a Deus a misericórdia. Deus me dá força, dá determinação para mim. Eu sou um servo, eu sou a serva de Deus. Eu quero ver o inimigo entrar na vida de uma pessoa valente. Ele não entra porque ele tem medo. Porque o fogo está, ele vem, pode vir macumba, pode vir feitiçaria, pode vir o que vier, mas o cristão verdadeiro, ele não se dá por vencido. Porque ele está pelo poder da oração. Ele está botando fogo na fogueira. Ele está botando lenha na fogueira. Sabe quem diz colocar lenha na fogueira? É orar, é pedir a Deus. Essa gente está pegando direito. Cuidado com os nossos profetas. Ora, irmão, ora. E o povo não está acreditando, né? Aí a palavra vem aí, ó. Diz aí, ó. O 17. Ó, vamos lá do 16. Mais sábio é o preguiçoso. Ó, ele se sente sábio, o preguiçoso. O preguiçoso, ele se sente sábio, hein? Você vê como é que é? Mais sábio é o preguiçoso e aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Tá vendo? Às vezes você está falando um negócio, o preguiçoso ainda quer meter a língua aí, não, você está errado, você está errado. Quer brigar, quer arrumar confusão, achar que ele está certo. Não está certo, irmão. Não adianta o preguiçoso, ele não tem. O preguiçoso, ele já gosta de só viver na preguiça. Ele não gosta de fazer nada, nem botar o joelho no chão, não gosta. E nem fazer nada. Diz o 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Não se mete em questão alheia na vida dos outros. Você vê alguém brigando lá, irmão? Não vai lá. Você vê o que aconteceu nos negócios aí atrás, esses dias aí, ó. Porque eu vou meter em questão alheia dos outros, entrar em confusão dos outros, em contenda e conversa da vida dos outros. Deixa o povo para lá. Cada um que se vira com o seu problema. Então nós não podemos entrar. O 18. Como o louco que lança de si faísca e flecha é mortandade. Como o louco que lança de si faísca e flecha é a mortandade. Ó, o louco, você vê uma pessoa louca mesmo, para uma confusão, não entra não. Você vê lá louco lá com um porrete na mão, não vai lá não, que você pode tomar uma porretada na cabeça. Você tem que, ó, ficar de longe. Não entra em confusão dos outros. Deus está alertando através da palavra. Diz o 19. Assim é o homem que engana o seu próximo. Ó, enganar o seu próximo é outra coisa terrível. Ó, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Eu fiz isso por brincadeira. Enganar os outros, depois diz que é brincadeira. Toma cuidado, viu? Ó, o 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não há vendo maldizente, cessará o quê? Cessará o quê? A contenda. Não, se não houver maldizente, pessoas que falam mal, cessará a contenda. Aí a palavra está dizendo, ó, sem lenha o fogo apagará. O que é que Deus quer dizer nisso? Se eu sou um cristão, se eu não orar, se eu não pedir a Deus a misericórdia, como Deus está falando para ora igreja, ora igreja, ora igreja, o velho está cansado de falar, o velho perdoe-se, o mensageiro, cansado de falar que ele é novo, que ele ora. Ele está cansado de falar para nós, ora a Deus, para que o adversário não vença vocês. Aí daqui a pouco você esquece de orar, daqui a pouco você está sendo vencido pelo mal. Porque o fogo apaga, irmão.
E nós, o cristão, ele tem que entender uma coisa. Nós temos um espírito. Aquele espírito, ele tem que estar chamegando de fogo, para que o inimigo não venha por trás, venha por trás e empurra, e tira o nosso espírito, aí a alma de fogo apaga. Ou seja, sempre tem dado essa lição para nós, mas o povo não fica atento. Sem lenha o fogo apaga. O que é lenha? Mesma coisa, você vai lá, acende um fogo lá para você ver, acende um fogo, e se você não, enquanto você está botando lenha, o fogo está chamegando, tá pegando. Você parou de colocar nele e começa apagando, aí ele acaba morrendo. Então a mesma coisa é nós. Sem oração não vence. Não adianta que sem oração não vence. Sem lenha o fogo apaga. Não esquece. Não você vai falar, opa, eu tô sem, não estou botando fogo, não estou botando lenha na fogueira não. Eu vou orar. Eu vou orar. Tem que botar lenha na fogueira. Se isso for apagar, meu irmão, acabou. Não tem comida pronta. Se o gás acabar na tua casa, não tem comida pronta. Você passa fome. A situação fica difícil. Sabe por causa do quê? Porque você não ora, você não tem força para trabalhar. O preguiçoso é terrível. O preguiçoso ele não quer trabalhar, ele só quer comer, beber, dormir e não pagar. Ele quer saber ficar só lá. Por isso que tem muita gente sofrendo aí, Sabe por causa do quê? Ele não quer saber de oração, não ora a Deus. Sofre, porque o inimigo vai e tira e depois mete o corpo. Diz assim, o 21 para nós terminar. Diz assim, como o carvão é para o ralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, tá vendo? Ficar com rixa dos outros, ficar com raiva, fazer fofoca, fazer contenda, tá vendo como é que é? Até nisso aí tá falando aí, como o carvão é para o borralho. O que é borralho? Eu acendo um fogo, o carvão lá para fazer um churrasco, aqui lá se chama um borralho para todo mundo. Aí, o pessoal que gosta de ficar fazendo fofoca, falando mal dos outros. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, a lenha é para o fogo. A lenha sempre tem que ser para o fogo. Eu estava falando da lenha, tá confirmando aqui, João 8:38, eu falo tudo. E assim é o homem contencioso para acender rixa, fazer fofoca, fazer rixa entre o povo de Deus. Fulano é isso, fulano é aquilo, fazer fofoca. Diz o 22, as palavras do maldicente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. É como o caco coberto de escória, de prata. Olha aí, ó Deus falando sobre quem? Sobre quem que Deus está falando aqui, como, Deus falando bem claro, a palavra do maldicente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Quem é esse que fala desse jeito aí? Quem Deus está falando lá? Dos falsos profetas? Dos mentirosos? As palavras do maldicente, ele está maldizendo. E o povo está acreditando, e muitos estão indo para o inferno. Porque sabe o cara? Quem? Dos falsos profetas, dos enganadores, dos maldicentes, que vê as coisas aqui, mas fala aos contrários. Está falando, está dizendo maldicente que fica falando da vida dos outros. Falando que Deus é isso, que Deus precisa do seu dinheiro, enganando você e você está acreditando. Aqui, é como deliciosos um bocado, palavra macinho, depois, que desce ao íntimo do ventre, depois desceu no íntimo do ventre, vendo esses falsos profetas pregar aí, pelo rádio, por isso negócio. Como o caco coberto de escória, né? Escorado nos fiéis. De prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Coração maligno. Se tiver coração maligno para Deus, retire esse coração maligno de mim. Eu quero um coração, Senhor Deus da glória, bom. Coração maligno é que entra ódio, raiva, né? Tudo isso. 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus beiços, mas no seu interior encobre o engano. Aí, Deus falando dos falsos profetas, aí cobra com engano, com mentira, né? Com palavras macias, todo mundo, nossa Senhora, é uma bênção. Esse é meu profeta é Deus. Está falando, Deus está pagando para nós direto, mas ninguém quer ouvir,
25 e último. Quando te suplicar com a sua voz, não te fieis nele, porque 7 abominações há no seu coração. Nossa, Deus, ó. Quando te suplicar com a sua voz, não te fieis nele, porque 7 abominações há no seu coração. Tem gente aí confiando, viu, gente? Muito nos falsos profetas. Nossa, aquele homem falou uma palavra lá no rádio lá que foi uma bênção para mim. Com mentira, e o povo estava com o radinho ligado vendo o falso profeta pregar e dando mau valor. Quando vai para essa igreja da área, quer ficar com raiva do servo de Deus, o mensageiro. Não, eu não tenho que falar nada aqui do meu pensamento, não. Eu tenho que defender a Deus e a 7 igrejas da Ásia. Eu tenho que defender a palavra que eu aprendi, irmão. Diz, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Está falando de quem aí? Não é do sócio profeta? A sua malícia, a sua maldade, está falando de quem? Não é do sócio profeta? A malícia dele se encontra onde? Dentro do quê? Dentro da congregação. Por isso que ele está falando assim, às vezes o macumbeiro não é tão errado porque ele não conhece a palavra. O mais errado são esses falsos profetas que ficam mentindo e o povo fica atrás desses falsos profetas. Mentindo. São pior do que um macumbeiro, do que um feiticeiro. Porque está com a Bíblia na mão, conhece a verdade, mas não quer pegar a verdade, quer ficar enganando o povo, tirando dinheiro do povo com mentira. Aí, ó, a palavra dizendo aí, ó. Certo? Se os irmãos estão vendo? Né? Diz aqui, ó, o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra está sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira obra ruína. Lisonjeira abre ruína. A língua falsa. O que é a língua falsa? Dos falsos profetas, que tem muitos irmãos que estão dentro da Santa Igreja da Ásia e dando valor nesses falsos profetas, desses mentirosos, desses enganadores que estão aí fora aí, ó. Um dos servos de Deus prega, não ora na praça, eles oram, não faz isso, eles fazem, não anda desse jeito, eles continuam fazendo, né? Porque está pregando a verdade, eles não gostam. Aí acontece isso aqui, mas a língua falsa, né, cairá por terra. Você vai ver aí, a língua falsa aborrece aqueles a quem ele tem maravilhado, e a boca lisonjeira obra ruína. Por isso que tem muita gente saindo da Santa Igreja da Ásia, porque não gosta da doutrina verdadeira, gosta da mentira, da língua falsa, dos falsos profetas. Está todo mundo dando valor aos falsos profetas aí, só tá arrumando problema na sua vida, né? Mas não dá valor à palavra de Deus verdadeira, aí a gente não pode fazer nada, né? Porque escrito está dentro da Bíblia. Amém? Vamos orar a Deus. Então vamos pedir a Deus pelo mensageiro, orar a Deus por ele. Vamos orar pelos pregadores, vamos orar pelas 7 igrejas da Ásia, que aí as 7 igrejas da Ásia é vencedora, porque Deus é o nosso tesouro. Amém? Vem aí, dona Joninha e dona Odete, vamos trabalhar um pouquinho, faz a oração final aí para nós aqui em nome de Jesus, com o Pai Nosso, tá bom? Amém. Vamos orar a Deus aí. Vem, dona Odete, levanta, dona Odete, vamos orar, vamos. Vamos orar, faz a oração final, eu quero que vocês trabalhem também. Porque, amém? Santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu reino, o poder, a glória